Quem é o Miguel? Bom, o Miguel, ele tem 15 anos de idade. O Miguel, ele é um jovem pregador. Começou a pregar com 3 anos de idade. O Miguel, ele... Começou a pregar com 3 anos de idade. tá sendo arrebentado aí na rede social, crescendo. E sou um jovem nas mãos de Deus, alguém novo que tem muito para conhecer, muito para saber, muito para aprender. E vai crescendo naquela palavra que diz a Bíblia, na graça e no conhecimento. Congrega onde? Eu congrego na Assembleia de Deus, Avivamento Profético, na cidade de Carapicuíba. Meu pastor presidente é o pastor Márcio Silva. E nós temos um grande trabalho lá em Carapicuíba com a nossa igreja sede. Me tira uma dúvida. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. E como é que o Miguel vai ganhar dinheiro? Porque o Miguel não só tá lá só pra adorar o Senhor. Tá pra ganhar um cascalho também. Se é pro corpo pra edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo Ele só tem 15 anos. Viu? ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, Tá trazendo palhaçada. nosso presente aí da de Belém. Porque quem não Tira- entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus, Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra... James, tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim, eu tiraria. Eu não Ô, rapaz, vocês estão deixando o cara pra baixo. O pastorzinho, arrombadinho. posso chegar a me afrontar Pelo todos, irmão, né? todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nos seus cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de Ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Não é pra ficar de bope. 15 anos ele tem só. E já é descarado assim. Como é que pode? Mais um Silas Malafaia. Alcançado. Então, derruba esse podcast aqui, ó. Então, Arrebenta- pode derruba ser esse um culto. podcast, Beleza. faz seminário na igreja. O culto eu até aceito. O Faz culto eu até seminário na aceito. igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Pô, então transmite o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas Aí, o irmão não brincadeira. sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque... Então você acha que Não pegue a não. Não pegue a não. Você foi aí pra ouvir as verdades. o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então eu faz tava o falando seguinte. com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma bandista com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou também e falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Aqui, ó. Católica tá gravando coisa Olha isso que não é pra aqui. gravar. E no Evangelho Olha isso também aqui. tá fazendo a mesma coisa. Isso é no Esse aqui YouTube? o- É no esse aqui YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King, The Power, ó. 1h22 de palavra, de revelação, e por aí vai. Cortaram o The King, The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King The Power. Então, irmão, você faz o seguinte, Que é The King The Power. derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz um seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente É uma diferente. conversa. Mas Nós você estamos- iniciou esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Era um E momento a de ado- conhecimento e da adora- palavra. E você falou, esse Derruba o momento, no podcast. início do podcast, você falou, momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, Não, de acho que você tá intimidade se com Deus tem que ser complicando. exposta. Eu acho que você tá se complicando. Não, não nessas tá sendo perguntas. exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, Não, pode falar. pô, você adora pra você? Não, Você adora eu tô pra adorando, você? eu tô adorando, eu tô adorando, Opa! eu tô adorando. Falou isso, Eu meu posso Deus. adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso estar aqui na minha mente, ó Deus. Tal, tá? Porque se eu fazer algum movimento, fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá fora e tá vamos lá, fora do vamos corpo. lá, então, se Você tá entendendo o que eu tô você acha falando? que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. Não, A tecnologia, ela pode entrar.
Você tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Não, quando eu tô me referindo em tecnologia, eu tô falando especificamente das das câmeras. câmeras, isso. Eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto Se a nosso igreja culto. primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não sei. Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então o irmão pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu não posso entrar na mente de Jesus. Porque pensa comigo. Pensa comigo. Ó, tem religiões. A pergunta que fica. Rapaz, o pastorzinho foi chamado para um podcast pra ser tirado do sério. Ó, Como o evangelho do reino será pregado? Menina, essa criança só tem 15 anos falando em línguas que ninguém nunca viu na Terra. Que o povo tá dizendo aí que não é real. Ele traduz as línguas, viu? Ele é linguário. Se existem países que a pregação do evangelho só está entrando missionário, através... negão. Missionário, A pregação nem do que morra. evangelho só está entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Não foi por causa de câmera. Você é o bichão mesmo, hein? Então você acha que isso tá atrapalhando o... Não, ele tá certo, tá todo mundo errado aqui. Muito. José Wélio tá errado, Bisomel Mas, Ferreira mas tá assim, errado. eu vou falar pra ti assim, Jaime, de Sila verdade, Malafaia, olha, nós tá tivemos todo uma mundo certo pandemia aqui, recentemente. Você tá certo. Olha, ele é seguidor de Silas Malafaia. Ele segue que Silas Malafaia faz, viu? O mundo tá perdido, meus irmãos. Eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal, e foi bem na época de Gideões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo Gideões paixão. A única forma que como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve cultos que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, Pensar que com 15 anos eu tava rodando pinhão, tentando tirar uma prata dentro do olho de boi, que os adultos jogavam uma moeda dentro da roda pra gente tirar. Era um alvoroço, era 15 meninos pra tentar tirar R$1. É isso que eu fazia com 15 anos. o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, má tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tua do The King Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, aí Sim. pegou aquela parte do King, que era uma, que você falou, era uma língua tua com Deus, The King The Power é o momento que ele fala em línguas que ninguém na Terra consegue entender. né, a tua edificação. Fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as Tá pessoas todo não estão mundo entendendo. certo. As pessoas- São más. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Best, Fábio, não é já línguas morreu. estranhas, Mas gente. ele falou agora que é a língua estranha. Fala assim, Dele então eu com falo Deus. pra mim mesmo. Isso Que é não- dele não, com Deus. mas ele falou acabou de agora. falar Ele falou isso. um mistério depois, mas isso aqui Deixa eu é falar um uma- idioma, gente. Irmão, The mas King, deixa eu falar uma The coisa pra Power. vocês. Não, Que mas assim- guerra é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Que é essa por causa de The King The Power? E a irmã que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que Acabou. mas o É negócio de ai, The King, Não, não sei o não. que, ai, The Power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em evidência. se eu você quiser foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que você tem que se eu entender. quiser falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar evidência. merci, Isso se tá eu em quiser falar evidência. marrar, e o que que tá aí, o que que fere o ser da igreja por causa disso, irmão? Aí que o povo A quer mesma entender da onde idiotice que da você pergunta tirou do Off isso. the King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. E vai se criando um clima terrível, viu? Tiraram o pastorzinho do sério. Não é não. mesma Não, idiotice. não É vem no meu idiotice, nível, irmão. não. É mesmo idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai entender Quanta o que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não Quantas vai, pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Jesus quiser Se curar, Jesus ele quiser manda. usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas você entende o que eu tô falando. Jesus pode usar Jesus TV, pode não usar o meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar. Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da Não. casa através ouvindo os louvores? Que é por aqui, irmão, ó. Quando É por não aqui. tinha TV, a cura acontecia Para. do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Ó, vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos O menino deixou de fazer o dever de casa. Ele tá na 8ª série. Pra ser esculachado no podcast. que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, Parou maneira. de crescer? Maneiro não, maneira. Corrige. Hein? Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu Parou- foco há muito parou tempo, de irmão. crescer? Quais religiões que Um não- exemplo. Quais religiões Maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Como é que você... Entendeu?
Que Não, seja. é uma Pra ele, é uma Uma organização. organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar Tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? mas é- Você Tá quer crescendo, comparar a velho. maçonaria com a igreja? Não, tá irmão? crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de Rapaz, me maçonaria. arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não pô, se tá arrependa, fraco. não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Não, Comparando não, a maçonaria, não, a organização... entendo. Ah, tira a câmera da igreja. Tira a Entenda, câmera vocês já da estão misturando uma coisa pra fugir do Você que foco. deu o exemplo. Ó, Foi você. eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmeras. Mas você quer comparar a organização Eu secreta tô da falando maçonaria de câmeras. com a igreja, Lá, Mas se não tivesse câmera, a pastora Vitória não ia fazer aquela analogia de... Pra você ter um iPhone 11, você tem que passar pelo XR. Se não fosse as câmeras, elas não seria grande hoje. não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se tá crescendo não, Isso, velho. nunca se ouviu falar tanto. Sempre ouviu falar que a gente Nunca se ouviu a gente falar tá no tempo midiático. um número muito grande de crescimento. Mas a igreja também de tá um número, templos, a igreja de, tá um de, número de muito lojas grande de crescendo. crescimento. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85% Mas não foi. Mas de foi cristãos no Brasil, mas cara. eu olho pra você e falo uma coisa: foi mérito da TV? Não foi mérito da TV, foi mérito Mas das é mérito pessoas da que TV veio hoje, antes. irmão. Irmão, é mérito Foi da mérito TV, das irmão. pessoas, das A vozinhas que veio antes. A tecnologia tá ajudando na disseminação do evangelho, velho. Tá ajudando, tá ajudando as Calma, críticas calma, deixa eu falar chegarem, uma os coisa pra problemas você. chegarem, Deixa eu as falar pessoas pra- criarem descrédito. Tá bom, você tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José Wellington, Bisomel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o principal bichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda de assunto. Pastores, vamos agora Tira pegar as o câmeras da exemplo igreja. maçonaria. Tira a câmera da Vamos igreja. fazer cultos secretos. Tá bom? Cultos Vamos fazer culto secreto. Amém, irmão? Reuniões secretas Amém? agora, né? Tem que ser isso na sua Até- visão. Pra falar de Ó, Bíblia, vamos você tá falar- certo, irmão. vamos Você falar- tá Nesse debate aí só faltou, sabe quem? Frei Gils. A colocar todo mundo no chinelo. E rezar um texto aí, online. Vou falar, pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus. Tem a mídia pare. especificamente. Aí vocês pô. querem, não, porque não? Ô, abre a visão, Tem- cara. não, isso é eu não tô ignorância, falando que não pode. Ó, um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam eu terminar de falar. Não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia, mas tem momento que não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Eu já vi isso. Pra que isso? Pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô tentando falar. Quem Bom, tá lá quem não fora quer vai entender, entender. desculpa. Porque já Quem não que quer é pra- entender, não quer entender. Mas peraí, se é pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora, porque quem tá edificado lá fora não vai entender. então os novos convertidos. Ele tem um ponto que deu pra entender aqui. Ele tá dizendo que é ruim filmar porque quem nunca foi numa igreja não sabe o que aquele momento significa. Tipo, essas gritarias que o povo evangélico grita aí nas igrejas. Eu me assusto pra caralho com essas gritarias. Teve uma vez que eu fui e eu fiquei assustado, bicho. Eu falei, eu vou sair daqui. Mas só quem tá lá sabe que aquele momento é assim, tá ligado? Então, esse é o ponto. Então, aqueles que não são crentes, irmão, desculpa. Entendeu? Esse Porque argumento se não não tem tivesse base nenhuma. gravado, volto lá, se não tivesse gravado essa parte e tivesse filmado, não estaria esse bafafá. Então, irmão, tira o podcast, amém? E faz um seminário na igreja pra falar de Bíblia. Sabe o bafafá que ele tá falando? É quando esse menino aí fez a live lá e falou em línguas. Eu vou tentar achar aqui. Eu sou doido, eu sou de Carapicuíba. Choque é paque, toque é pleque, toque é placatica, toque é pacatacatá. Eu sou doido, eu sou de Carapicuíba. Vamos pra cá? Joquenita sobre provité. Onde é, Jesus? E aí? Que isso? Se quer me prove pra que ter. Eu já entrego. Tem um microfone jogado aqui, ó. Eu já entrego. Eu sou doido, eu sou de Carapicuíba. Nem a Anitta escapou.